Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para conversar sobre temas variados. Hoje nós queremos conversar sobre um tema que eu acho que vai interessar você: fisioterapia do trabalho. O que é isso? Hoje, durante séculos, muitos anos, se fala muito da saúde e trabalho, eram coisas que não se combinavam. Muitas vezes as empresas não levavam tanto em evidência, em consideração, a saúde do trabalhador. Por que hoje é tão importante a função para o trabalhador exercer melhor o seu papel na empresa, no trabalho que realiza? A sua saúde é fundamental. Nós queremos conversar um pouquinho sobre isso durante o programa de hoje. E o nosso convidado é justamente um fisioterapeuta do trabalho, é o Davi Melo. Bem-vindo ao nosso programa, para a gente entender melhor o que é essa função nova, como é que ela se realiza, como ela se desenvolve no ambiente de trabalho, no ambiente profissional. Bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Boa tarde, telespectadores, e também a oportunidade de estar aqui com vocês. Bem, a fisioterapia do trabalho, ela é uma especialidade que ela foi reconhecida no Brasil em dezembro de 2003 e que ela está em expansão, né? Devido à grande demanda das empresas em buscar prevenir os casos de maior significância, que é a Lei Dort, né? As empresas precisam de atuação de ergonomia para que ela faça as adaptações nos postos de trabalho, para que assim previna-se a Lei Dort, que é uma sigla generalista, a Lei Dort, e que ela abrange várias doenças osteomusculares do trabalho, né? Entre elas a gente pode citar as mais conhecidas, certo, que são a lombalgia, que é a dor na região da lombar, a lombociatalgia, que quando essa dor comprime o nervo ciático, gerando aqueles formigamentos na perna devido a essa compressão. Tem umas outras mais conhecidas também, como a bursite na região dos ombros, né, que causa a diminuição de força e também gerando uma dor local, né, no trabalhador. E também temos a conhecida como síndrome do túnel do carpo, né, que é aquela região do punho em que, quando há compressão devido à repetição dos movimentos das mãos, há uma perda de força, uma perda da agilidade dos dedos. E temos outras também. Davi, por que se coloca tanto em evidência, tanto que nasce essa função nova de fisioterapeuta do trabalho, mas também essa preocupação que existe cada vez maior do bem-estar do trabalhador no ambiente profissional, no ambiente onde ele atua? Bem, Eduardo, assim, a necessidade de investir no ambiente de trabalho, porque uma empresa que investe no ambiente de trabalho, ele vai proporcionar maiores condições ao seu trabalhador para que ele tenha maior rendimento, maior eficácia, maior produtividade e maior bem-estar, né? Porque hoje em dia o colaborador, quando ele escolhe uma empresa para trabalhar, ele não vai apenas pelo salário, ele vai buscando uma realização profissional, onde ele possa implantar e desenvolver bem o seu trabalho. E para isso, ele precisa ter condições de trabalho para que ele possa trabalhar com satisfação. E como entra aí o papel desse fisioterapeuta? Vamos dizer, existem essas várias complexidades no ambiente de trabalho, que depois a gente vai aprofundar um pouquinho as várias empresas, os vários tipos de problemas que existem. Certo. Mas como entra a função, o objetivo desse fisioterapeuta na realização, na melhoria da qualidade de vida daquele trabalhador? Muitas das vezes a empresa nos procuram devido ao quê? Muitas vezes há uma cobrança da justiça. Quando está havendo um grande índice de funcionários afastados ao INSS devido a um grande índice de patologias, como uma dessas que eu já citei. Quando está ocorrendo isso, a Previdência ela busca uma resposta da empresa. O que é que está acontecendo na sua empresa para que esteja acontecendo tantos incidentes? Aí a empresa tem que tomar uma atitude. Ela tem que provar para o governo que ela está tomando alguma medida corretiva. E se ela não fizer tomar essa atitude, se ela não né? tiver essa atitude, ela poderá ser punida, porque há normas na legislação
que exigem que a empresa tome essa providência. A exemplo, nós temos o NETEP. O NETEP é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, que é uma lei que entrou em vigor há um ano, e ela é uma forma de punição das empresas que não investem na saúde e na segurança do trabalhador. Como é que está a situação do Brasil como um todo e depois aqui na nossa região em relação a esse aperfeiçoamento? Para que esse trabalho tenha efeito, para que surta um resultado, precisa, quer dizer, ser atuado, né? Como é que é a situação real hoje? Bem, aqui na região norte, ela ainda está caminhando, né? As empresas estão começando a despertar para esta questão, já que quando ela toma esta providência, ela poderá pagar menos impostos quando ela está fazendo o devido investimento. Porque no momento que, após um primeiro ano desta lei, o INSS verificou que está ocorrendo uma menor incidência nestes casos, ela poderá pagar um imposto menor. Sei, quer então, dizer, existem alguns benefícios que ajudam. Isto é um fator que proporciona a empresa a ter um motivo para investir. Sei. Porque a gente nota, por exemplo, durante muito tempo a empresa não se preocupava muito, não achava que era uma função dela vamos dizer, a qualidade ou a saúde, vamos dizer, de um modo geral, do seu funcionário, do seu trabalhador. E nesses últimos anos se vem acentuando e amadurecendo. Você acha que existe uma mudança de mentalidade em relação a isso, ou é um trabalho ainda que está no início? Bem, isso vem ocorrendo no nosso país devido ao quê? Se a gente for fazer uma recordação histórica no início da década de 90, enquanto o país ainda não era aberto para o mercado externo da venda de produtos, as empresas elas não tinham o devido cuidado com seu funcionário. Por quê? Um exemplo, uma montadora ou uma fábrica, elas fabricavam um determinado produto, elas tinham fábricas inchadas de funcionários. O ambiente físico era insalubre. Então, como ela tinha muitos funcionários, ela poderia fazer, quando ela começava a ver os funcionários adoecendo, ela trocava o funcionário de posto, botava ele para fazer um trabalho mais leve, né? Mas hoje em dia, com a competição dos produtos externos chegando em nosso país, isto exige que as empresas nacionais elas tenham um quantitativo de funcionários mais enxuto. Para que ela possa competir, ela tem que diminuir os custos da sua produção, para que assim ela possa competir de igual para igual. Né? Um exemplo que pode bem atual para nós é a venda de produtos chineses. Sei. A entrada dos produtos chineses aqui no Brasil, ele causa o que na nossa economia? Ele faz com que esse produto mais barato que chegue aqui, ele acaba ocasionando um acúmulo do produto nacional nas prateleiras. Sei. Então, se o Brasil não investir na segurança, isso vai ocasionar uma dificuldade na venda do seu produto. Você acha, por exemplo, que essa conscientização por parte do empresário, do empregador, tem crescido? Eu queria que você desse alguns exemplos, por exemplo, já que é uma profissão nova, vamos dizer, né? um elemento novo que entra no mundo do trabalho, que é esse fisioterapeuta, como é que é a situação real? Você pode dar fatos concretos, situações concretas de como isso está acontecendo e esse amadurecimento, essa conscientização, vamos dizer melhor, está crescendo por parte do empregador? Com certeza, porque nós temos exemplos de grandes empresas que, pelo seu histórico de muito tempo, elas já vinham tendo esse grande contingente de trabalhadores adoecidos. E com a competição do mercado, ela precisa fazer com que sua empresa seja bem vista ao mercado, à sociedade. Então, com os devidos investimentos em saúde e segurança, ela continua vendendo seu produto. Ela também não só vende para o mercado interno. As empresas que produzem de forma em saúde,
investindo em saúde e segurança, ela consegue vender o seu produto para o mercado externo. Sei. Isso daí, a gente pode dar um outro exemplo que a gente ouve muito assim, é os casos das empresas certificadas. As empresas certificadas com normas tipo ISO 9000, 14000. Então, dentro dessas ISOs, é exigido a prevenção e a segurança dos seus funcionários para que ela receba essa certificação e possa vender seu produto. A gente pode dizer que quando nós consumidores vamos buscar um produto, se a gente vê um produto com selo ISO 9000 ou 14000, a gente tem confiança naquele produto, apesar de custar um pouquinho mais, a gente percebe que aquele produto vai durar mais tempo. A gente sabe que o trabalhador que executou o trabalhador que fabricou esse produto, ele não foi explorado, ele teve seus direitos trabalhistas contemplados e a sua saúde também. Então, isso é uma exigência de mercado que a cada dia mais está fechando o cerco para que as empresas sobrevivam. E esse profissional, vamos dizer, tem atuado, tem participado nas empresas, tem crescido a presença dele, o trabalho dele nas empresas de modo geral, né? Você disse que aqui nós estamos começando, mas no Brasil como todo, em algumas regiões, me parece que esse profissional já está atuando de uma forma mais... Muitas empresas, elas não se restringem a ter apenas aqueles profissionais obrigatórios no SESMIT, que é o Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho. Elas estão incorporando em seu corpo de trabalho os profissionais não obrigatórios. E quais seriam esses profissionais que as empresas optam em adotá-lo? Muitas vezes o psicólogo, o fisioterapeuta do trabalho, o educador físico. Então elas buscam agregar valor de novos funcionários para que ela não tenha problemas futuros de produtividade e também saúde aos seus funcionários. Quer dizer, essa valorização dos funcionários é fundamental, é importante e tem crescido. Porque muitas vezes vamos falar um pouco das doenças. Das doenças. As principais doenças, né, que já que você mostra dessas várias situações que estão ocorrendo, quais são as principais doenças onde o trabalhador é mais exposto, justamente? Bem, começando, a gente pode dar um exemplo num ambiente administrativo, né? Muitas vezes o trabalhador ele passa horas e horas, no mínimo 8 horas de trabalho. Por ele estar ali, muitas vezes também ele passa muito tempo com as pernas dobradas, o joelho fletido. Isso, um exemplo, começando de baixo para cima, né? O que acontece? Pode proporcionar riscos de varizes, né? Também compressão da patela, que é esse ossinho que a gente tem na frente do joelho. Isso pode causar desgastes, né? Edema nas pernas e até mesmo dificultando a circulação nas coxas, até mesmo como no caso das mulheres, favorecer o aparecimento de celulite. E já subindo mais assim na região do corpo, pode ocasionar o quê? Lombalgias e lombociatalgias na coluna, hérnias de disco, que é quando o disco, que é o núcleo pulposo que a gente tem entre nossas vértebras, ele tipo extravasa e comprime batendo no nervo, e isso não tem como recuperar. Apenas cirurgia ou tratamentos alternativos que amenizam o sintoma, mas a lesão fica quando é uma hérnia de disco, né? Também temos problemas musculares, que a gente pode citar como a fibromialgia, né, que são dores generalizadas pelo corpo, em várias partes do corpo, né? E também temos em regiões isoladas, como no caso do ombro, que normalmente a mais conhecida é a bursite, que ocasiona a inflamação da bursa, que é um nervo. Não, é uma bolsa de líquido que ela faz a absorção dos impactos e ameniza o atrito dos tendões que estão inseridos nos ossos. Então essa bursa ela pode inflamar ao longo da jornada de trabalho. Por isso que acontece com muita frequência. Por estar muito tempo parado, fazendo ou estar ao mesmo tempo com o músculo, o braço, o membro paralisado, isso causa essa tensão. Um exemplo que até o telespectador pode fazer é parar, ficar sentado em sua mesa e ficar com os braços estendidos para a frente. É isso que acontece.
com os braços, só movimentando os dedos. O desconforto vai acontecer e não vai demorar muito tempo. E com isso daí, vai ocasionar uma compressão na região dos ombros. Certo. E ao longo do dia, ao longo dos meses e dos anos, isso pode ocasionar uma lesão e até mesmo uma doença crônica, como uma dessas que nós citamos. E em casos como esse, já que você citou o telespectador que está nos acompanhando e que faz, vamos dizer, atitudes repetitivas, como amenizar, como reverter, como mudar esse quadro em situações assim, para quem tem um trabalho sedentário? Bem, para isso as empresas têm que fazer essa investigação. E essa investigação, normalmente, que nós podemos contribuir é quando a empresa tem a consciência de realizar uma análise ergonômica. Essa análise ergonômica, ela é determinada por uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Sim. Essa análise ergonômica, ela está dentro da NR17. Essa NR17, ela dá os princípios do que deve ser levantado dentro da empresa. Então, através deste documento, deste laudo, a gente vai ver quais são os fatores que ocasionam as lesões, ou possíveis riscos ocupacionais nos trabalhadores. E a empresa, através deste resultado, ela vai saber que atitudes tomar para cada posto diferente de trabalho. Sei. Então, por isso que é importante a empresa não apenas esperar pela cobrança de uma fiscalização do trabalho, mas sim já se precaver para quando um funcionário seu, caso venha a sair da empresa, não jogue na justiça devido a um problema de doença osteomuscular, por uma lordose, porque a empresa vai tomar consciência dos problemas que ela pode enfrentar naquele posto de trabalho e ela vai tomar a atitude de fazer as correções antes mesmo que essa possível lesão aconteça. Certo. A gente vai continuar conversando no próximo bloco, tá certo? Você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida para continuar conversando aqui com Davi Melo, que é fisioterapeuta do trabalho, sobre essas várias realidades da importância da saúde, né, do trabalhador no seu ambiente de trabalho. Deu para... Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com o Davi Melo, fisioterapeuta do trabalho. Ele estava explicando no primeiro bloco o que é essa, vamos dizer assim, essa nova atividade e a importância dessa atividade para a saúde, para o desenvolvimento do trabalhador e da empresa onde ele está. Agora, você falava das pessoas que têm uma atividade sedentária, muitas vezes fica sentado naquela mesma posição, fazendo a mesma coisa. Mas existem também aqueles que têm atividade de risco, atividades laborativas no sentido de carregar peso, de fazer muito esforço físico. Eu queria que você explicasse melhor em situações como essa, por exemplo. Bem, Eduardo, a gente pode citar exemplos de trabalhadores operacionais, certo, né? Que muitas vezes eles estão divididos em postos em diferentes atividades. Um exemplo que a gente pode dar são os carregadores e descarregadores de carga, que muitas vezes eles estão expostos a esse risco que não tem como modificar. Então, muitas vezes a gente vai fazer as sugestões do que é necessário para que amenize os riscos daquela atividade. Sim. Vamos citar um exemplo. Chegando uma carga de exemplo de uma loja, uma geladeira. Certo. Não tem como um funcionário apenas carregar. Tem que fazer o quê? Uma somatória de uma equipe de 2 ou 3 funcionários, né, para que eles carregam aquele objeto de forma a distribuir o peso entre os colaboradores para que assim amenize o esforço na coluna do trabalhador. Sim. E também a gente vai ver que alternativas a gente pode adicionar para que melhor condicione esse trabalho. A gente poderá, dependendo do resultado do estudo que a gente vai fazer, a gente pode estar sugerindo para a empresa uma ginástica laboral preparatória para o início da atividade, para que assim o colaborador ele possa fazer um aquecimento muscular e desta forma preparar o seu organismo para a sua atividade.
né? Mas isso ainda é um DVC, né? Uma coisa para ou já acontece de se fazer esse trabalho de preparação quando se vai pegar, por exemplo, peso, quando se tem... Isso. É meio E difícil não ainda. apenas a ginástica, mas também tem as orientações. A gente conversa com o colaborador, ouve as queixas dele e a gente vê qual a melhor alternativa para adicionar na sua rotina diária. E assim buscar amenizar toda essa situação. Sei. Quando a gente ouviu muito falar de lesões por esforço repetitivo, né, Olé? Eu queria que você explicasse melhor essa situação que acontece. E muitas pessoas se perguntam, quando tem esse problema, se ele tem uma reversão, se melhora ou se a pessoa vai ter sempre que carregar consigo aquele problema. Bem, a ALER, como eu já lhe falei, é uma sigla generalista, né? Sei. Para que ela tenha solução, qual é o primeiro atitude a se fazer? A prevenção. Certo. Segundo lugar, o diagnóstico precoce. Tendo esses dois fatores juntos, a gente tem como evitar que ela chegue em um grau mais adiantado. Certo. Então, desta forma, a gente atuando nessa investigação primária dentro da empresa, a gente vai evitar que se chegue a esse ponto, né? Por isso a necessidade da importância do diagnóstico ergonômico na empresa, para que não se chegue ao ponto do funcionário ficar acometido. Mas caso ele venha a adquirir este quadro, a empresa vai buscar alternativas que venham amenizar e até mesmo chegar ao ponto do trabalhador não perder a sua funcionalidade. Porque se a pessoa tem um problema, não tem como resolver, mas tem como lhe permitir uma vida normal. Certo. Assim como as pessoas que são portadores de doenças cardíacas, por exemplo, diabetes, a pessoa tem que... Elas carregam aquilo para o resto da vida. Então, no caso do LER tem que também... fazer um controle para que a pessoa não perca a funcionalidade, que é, ou seja, o movimento da região afetada, e assim possa continuar tendo a sua rotina. Nesse caso, a indicação em situações como essa é mudar a sua atividade? Ou não apenas mudar a sua atividade, mas sim buscar corrigir o fator que lhe causava o problema. O exemplo, o fator do mobiliário da empresa, antropométrico, porque como a população está, as crianças, os jovens estão ficando cada vez mais altos, o mobiliário é padrão, ele não está acompanhando o crescimento da população. Ou quando não está acompanhando, e assim fica desproporcional o tamanho do homem ao seu posto de trabalho. Certo. Então isso que sempre está se revendo e buscando alternativas. Quer dizer, esse profissional, esse fisioterapeuta do trabalho, ele se preocupa com essas várias situações. Com essas variáveis. Por isso que ele vai, quando você fala do aspecto preventivo, significa justamente olhar as várias situações normais, diárias, do dia a dia. E tomar uma atitude antecipada. Antecipada, certo. O que, em muitos casos, ainda deve acontecer, então precisaria a gente já vai com o olhar de evitar que venha a acontecer para que não ocorra o fato. Certo. Mas, por exemplo, quando acontecem essas situações, quem é que detecta? Por exemplo, o LER, nós estávamos falando do LER. Quem é que detecta? É esse fisioterapeuta? Tem que ser um médico? Ou são as dores só para pessoas? Sim. De início, o funcionário, normalmente, quando ele esconde essa situação, ele vai evitando, se tratando com analgésico, muitas vezes por conta própria, né? Aí, muitas vezes ele... Por que ele esconde? Porque às vezes tem receio de perder o trabalho, de perder sua promoção. E aí, mas ele vai buscando sempre tratamento. Muitas vezes a pessoa já busca o ambulatório médico da empresa, né? O médico da empresa já pode fazer a detecção precoce, já indicá-lo para uma fisioterapia, normalmente aqui na região da fisioterapia externa ao ambiente de trabalho, né? E a nossa proposta é de que o funcionário, para não perder o seu dia de trabalho, também para não ocasionar a sobrecarga dos outros colegas do trabalho que vão fazer a sua atividade, é implantar um ambulatório para começar os tratamentos iniciais e gerenciar o tratamento de uma fisioterapia. Num caso como esse, tem que ter esse profissional lá para poder fazer dentro da empresa, né?
para poder desenvolver. Mas por que, por exemplo, muitas vezes esse profissional também, ou esse trabalhador, tem receio de dizer, porque, ou então quando diz, ele talvez não é levado a sério, acha que se acontece sempre aquilo, porque muitas vezes são situações que não são muito claras, porque não é? muitas vezes o trabalhador ele tem medo da represália, tanto dos colegas da equipe, né? Isso já vai para o contexto organizacional, que a ergonomia também se preocupa com a organização, como funciona o seu ambiente, né? Os fatores de responsabilidade de cada um. Certo. Existe um modelo determinado dessa função de fisioterapeuta ou depende de empresa para empresa, de situação para situação? Como é isso? Bem, se o fisioterapeuta for contratado da empresa, ele poderá tomar todas essas atitudes. Mas se a empresa optar por uma consultoria, ele vai de acordo com a demanda que a empresa o chamou para investigar, né? E assim ele vai dar sugestão. Porque dependendo de exemplo, se uma empresa contrata um fisioterapeuta apenas como consultor, pode ser que neste estudo ele veja a necessidade de ter alguém fixo lá na empresa. Ele vai sugerir para a empresa contratar alguém. E a empresa poderá contratar para ter alguém que faça esse gerenciamento de uma forma prolongada e contínua dentro da empresa, já que esse problema não dá para se resolver de um dia para o outro, né? Às vezes é necessário ter alguém que vá tomando esses passos de cada vez. Sei. Agora, por exemplo, em situações que quem trabalha, nós estávamos falando antes, trabalhos pesados, aqueles carregadores que pegam trabalhos pesados, mas muitas vezes profissões de risco como bombeiro, policial, pessoas que trabalham em rua, eletricistas, situações assim de risco. Como é esse trabalho de prevenção e esse trabalho de controle, vamos dizer, de acompanhamento pode ser realizado? Bem, isso daí vai muito também do órgão, exemplo, como esses funcionários que você citou são funcionários do governo, né? Muitas vezes o governo ele pode estar abrindo esse mercado de trabalho para que nós possamos atuar e assim fazer esta atividade de forma interna a este grupo, né? Porque assim, se a gente for olhar os concursos públicos que abrem para fisioterapeuta, normalmente eles são para atuar em hospitais, né? É preciso uma divulgação, é preciso expor a importância da nossa atividade para que essas outras áreas de atuação nossa possam ser absorvidas pela sociedade, pelas empresas e pelo governo também. Porque ainda precisa ser desenvolvido essa questão. Porque muitas vezes, como é algo novo, ainda demora a ter aquela recepção e entrada deste novo profissional nas equipes. Certo. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho nessa questão dos trabalhos que acontecem com mais frequência, dos problemas de saúde que acontecem com mais problemas, como você dizia, esse esforço repetitivo. Dentro da empresa, né? Quais são os casos mais comuns que acontecem? E não somente dentro da empresa, mas quando eu falo de uma empresa, pessoas que trabalham fora também, pessoas que nas mais variadas profissões, eu queria que você desse. É a lombalgia, porque dentro de uma empresa, 80% dos trabalhadores eles estão em postura sentada. Sei. Porque quando a gente está em postura sentada, a nossa musculatura das costas, que temos a musculatura paravertebral, que são os músculos que dão equilíbrio a essa região, eles estão sobre constante tensão, sobre constante equilíbrio para que nos mantenha na posição ereta, né? Então essa musculatura e as estruturas das vértebras, elas estão todo o tempo sendo sobrecarregadas, né? Dependendo do peso, da atividade, do esforço. Isso mesmo sem peso, sem atividade, o nosso organismo está em resposta ao nosso sistema nervoso para nos manter nessa postura. E com o tempo, isso vai havendo essa sobrecarga. E quais seriam as medidas para amenizar essa situação que nosso organismo está exposto? É ter as medidas
de mudança de postura. É sempre incentivar o trabalhador e possibilitar que ele possa ter um tempo para mudar de postura. Um exemplo, ter tempo livre para ir beber uma água, né? Ir ao banheiro, e fazer uma higiene rápida mental olhando numa janela, para que assim dá tempo e permite que as dobras, devido à postura sentada, possam ser descansadas, renovadas, permitindo o melhor fluxo sanguíneo, né? Um exemplo, quando a gente senta, a gente impede que a circulação fique na sua melhor postura, porque a gente dobra os nossos vasos, igual como se fosse um canudo de suco, né? Quando dobra em 90 graus, o fluxo diminui. A mesma coisa acontece também com nossos vasos sanguíneos e nervosos, né? Favorecendo essa compressão. E o que é indicativo aí? Que tipo de ação, por exemplo? Você está citando pessoas que sentam, que ficam muito tempo sentadas. Como é que ele deve proceder? Quais são as ações? Quem sabe o nosso telespectador está se perguntando, né, como atuar essa questão da fisioterapia do trabalho, essa questão da prevenção na sua vida. Por exemplo, quem faz uma atividade repetitiva, quem fica sentado muito tempo, que tempo que ele deve levar? O que ele precisa é de pausas, né? Sei. Como tem uma norma na nossa legislação, que a cada 50 minutos de trabalho, o trabalhador deve ter pelo menos 5 minutos de descanso. Isso foi pensado e foi proposto para que o trabalhador possa ter essa recomposição do organismo, né? E assim evitar todos esses malefícios. Sei. Isso é importante para a pessoa poder Isso. E a pessoa não deve pensar, eu vou trabalhar tudo de uma vez para no final tirar um descanso maior. Isso não é benéfico. O benéfico é aos poucos, ele tira nesse pequeno intervalo, para que assim ele não afete o seu organismo como um todo. Esse trabalho, Davi, tem que ser feito em parceria, não só um profissional, né, um fisioterapeuta, mas precisa esse envolvimento. Quando a gente fala empresa, ou como fala de responsabilidade coletiva, com precisa certeza envolver várias, né? Como é que isso atua concretamente? Porque depois de todo esse estudo, a gente tem que, para que esse estudo não fique apenas na gaveta, né? Porque depois que eles recebem esse documento, eles podem fazer o que quiser. Certo. A gente orienta o quê? A empresa a adotar um comitê de ergonomia, que seria uma equipe paralela às CIPAs, em que nós iremos instruir os gestores, os trabalhadores, a como ter um olhar interna de prevenção, certo, na sua atividade. A gente vai mostrar os riscos, a fisiologia do organismo, para que assim as pessoas possam ter consciência do certo e do errado e evitar o errado. Certo. Por isso que tem, por exemplo, dentro da tua experiência, como que tem sido esse trabalho de conscientização, de explicação, de contato com o empregador, também de conscientização por parte do empregado, porque precisa esses dois elementos, tanto o dono da empresa, o empresário, quanto o trabalhador, o empregado, não é verdade? Certo. Assim, quando eu tenho contato com os trabalhadores, eles recebem bem as nossas orientações, as nossas dicas, eles dizem a situação que eles estão passando, né? Enquanto ao empregador, por enquanto, eles estão ainda mais fazendo esse trabalho de uma forma, devido a eles estarem com uma multa de um empregador que está jogando na justiça. Sim. Eles ainda aqui no norte estão pensando desta forma, eles ainda não estão com uma consciência de prevenir para não remediar. Certo. Por isso que é importante, porque a produtividade também, quer dizer... Ele já vai evitar um problema futuro para si, tanto futuro quanto presente, né? Certo. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Nós vamos para mais um apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto, hoje falando sobre fisioterapia no trabalho.
Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Agora, no terceiro bloco, nós estamos conversando com Davi Melo, que é fisioterapeuta do trabalho. Eu queria saber quais são os principais problemas, Davi, que você encontra numa empresa, em geral, que esse profissional encontra numa empresa quando tem contato. Quais são os principais em relação à saúde do trabalhador? Bem, Eduardo, para retomar a questão, os principais problemas quais são? Os problemas posturais e de esforço, né? Antes de você falar sobre isso, a questão, por exemplo, as pessoas que têm problemas de deficiência física, que têm dificuldade de movimentação, como é que as empresas têm trabalhado em relação a isso? Bem, atualmente já está em vigor a lei de cotas, que exige que no mínimo 2% dos funcionários de uma empresa ela tenha esses trabalhadores para que possa inseri-los no mercado de trabalho. Porque não é porque o trabalhador tem uma limitação física ou de dificuldade que ele está impedido de trabalhar. Sei. Então a empresa ela tem que buscar fazer as adaptações para que possa recebê-lo, para que ele possa ter independência da empresa. Sei. E através disso a gente vai poder lhe permitir ele ter liberdade para que ele possa se locomover, fazendo as adaptações, tanto do mobiliário quanto da estrutura física, e para que ele não dependa dos colegas de trabalho, para que ele possa se locomover uma situação. Certo. Isso tem se desenvolvido, tem crescido, essa conscientização, né? Tem crescido. Da importância do ambiente físico para situações como essa. Para que ele possa ser melhor recebido. Né? E que não crie transtornos e também uma depressão nesse trabalhador por estar limitado da sua capacidade de... Quando a gente fala em fisioterapia corretiva, o que significa essa fisioterapia? Porque a gente estava falando da prevenção, agora essa corretiva, como é dentro disso? Eu queria que você explicasse melhor para quem está nos acompanhando. Bem, depende do contexto. Essa fisioterapia corretiva, um exemplo pode-se dizer seria uma técnica de RPG em que... O que é essa técnica de RPG? RPG é uma técnica de reeducação postural, certo, que é feita muitas vezes nas clínicas para que busque a melhor correção da postura e da coluna do trabalhador. Sei. Isso é uma técnica que já é bem difundida na sociedade e nos consultórios de fisioterapia. Isso seria uma fisioterapia corretiva. Corretiva, sei. Já a fisioterapia do trabalho, certo, ela não atua com RPG, né? Como ela atua? Ela atua com princípios da ergonomia. E quais são esses princípios que a gente usa para adicionar a todo esse contexto? Princípios de anatomia, vendo com relação ao organismo do trabalhador, a fisiologia, ao funcionamento, a biomecânica, o estudo dos movimentos. Já entra também questões de engenharia, né, que vai relacionar-se a todo esse contexto da estrutura física do posto de trabalho e também organizacional, que é uma área da psicologia. Então, a ergonomia ela é a associação de todos esses princípios de várias áreas diferentes em que vai se buscar um benefício para o trabalhador. Vamos falar um pouco das ações preventivas. Quais são as ações preventivas mais eficazes? Olha, as mais eficazes e tradicionais, certo, que nós executamos nas empresas, quais são? Após todo esse levantamento ergonômico, a gente vai ver o que é melhor para aquele posto de trabalho. Se é a correção, ou a troca de um mobiliário, né, uma adaptação, ou uma adoção de uma possível ginástica laboral, né, ou uma blitz postural, em que nós chegaremos tipo que de surpresa na empresa e dando mais um lembrete para os trabalhadores: olha, você não está usando esse equipamento, o apoio de punho, o apoio de braço, da cadeira para não certo, forçar o seu ombro, né? Outra também seria a adoção de ambulatório de fisioterapia dentro da empresa para tratar aqueles primeiros sinais e sintomas dessas possíveis lesões que os trabalhadores possam estar adquirindo, e também programas de conscientização constantes, né?
É importante manter a toda renovação desse... dos temas. Isso eu acho que é interessante. Ouvir também sim. sugestões para que a gente esteja sempre mantendo o nível da informação, para que não haja aquela queda, aquela baixa de consciência do trabalhador, porque não basta só a gente atuar na empresa, tem que ser a empresa e o trabalhador, para que certo, os dois... Quer dizer, uma parceria, Uma parceria, ou seja, as orientações que a gente dá para o trabalhador, ele tem que adotar em sua casa, para que o horário que ele esteja em sua residência, ele também possa fazer as devidas adaptações. Você falou aí, Davi, de ginástica laboral. O que é essa ginástica laboral e quem é que deve fazer, como é que deve ser feita? A ginástica laboral, ela é uma técnica de alongamentos, né? Sei. Que são exercícios de fácil correção, que ela tem o objetivo de descontrair o trabalhador e ao mesmo tempo lhe dar aquele momento de repouso muscular e também fazer lhe proporcionando tanto um benefício mental e físico para que ele possa ter o seu rendimento de trabalho. Não é verdade? Bem, a ginástica laboral, ela é executada por nós fisioterapeutas, né? Qual seria a diferença? Nós fisioterapeutas, nós temos muito a visão da postura, da ergonomia, né? Pode dizer que é um braço forte nosso. Certo. Quem também trabalha em parceria conosco seriam os educadores físicos, já que eles também têm a facilidade da motivação. Eles têm na sua base curricular esta disciplina que lhe proporciona. Nós fazendo esse trabalho junto, a empresa só tem a ganhar, dos dois profissionais. Mas quer dizer, quem faz essa ginástica laboral tem que ser com acompanhamento de um profissional. Porque você falou aí, muitas vezes, se o trabalhador adquire algum tipo de experiência e sabe como se comportar no trabalho, também ele aprende a se comportar em algumas atitudes, em algumas posturas, também no seu ambiente de casa. Dependendo do tipo da empresa, muitas vezes a gente só dá as orientações de alongamentos para o trabalhador, para que ele faça de forma autônoma, sozinha, ou seja também necessário nós estarmos presentes de uma forma programada durante a semana para fazer esse acompanhamento. Tem essas duas formas. Ou a empresa adota de forma sozinha o trabalhador, mas é ruim desta forma porque muitas vezes o exercício se torna somente aqueles que tem que estar sempre renovando. E muitas vezes a empresa prefere fazer o acompanhamento semanal, de nós estarmos sempre lá 2 ou 3 vezes na semana, para que até mesmo haja uma melhor interação entre esses trabalhadores. Eu queria que você desse algumas dicas, né? Por exemplo, quem está nos acompanhando certamente está se perguntando que dicas que o Davi pode nos dar em relação à saúde do trabalho, em relação à postura, em relação à correção. Um exemplo que eu posso citar para o telespectador que está nos assistindo é evitar assistir televisão deitado. Porque nesse momento ele está, flexionando a cabeça, forçando a cabeça para frente, estando com a televisão no móvel na frente, ele poderá até mesmo causar uma torção, né, uma compressão no disco, né? Então o correto para o telespectador é assistir o programa de uma forma sentada num sofá. Né? Se o sofá for muito baixo, ele pode também pôr um travesseiro encostado na cabeça e que ele esteja apoiando na parede, porque assim ele tem um melhor apoio. Né? Outra dica também que é importante para o telespectador é com relação à posição de dormir. Né? Sempre a melhor posição de dormir ou é de bruços, né? Porque assim ele permite um melhor relaxamento da coluna, ou de lado. Mas se ele for ficar de lado, ele tem que usar um travesseiro não maior do que a distância do seu pescoço para o ombro, né? Sempre nessa proporção. E se possível, usar também um travesseiro entre as pernas, para que ele possa ter uma melhor retificação da coluna, evitando assim os desvios. Interessante, isso daí. Que outros tipos? Por exemplo, muita gente carrega peso, viaja, leva malas, muitas coisas assim. Isso. Como é o comportamento mais... O ideal,
para quando nós formos viajar, é não utilizar malas grandes, as maiores, sempre usar das malas médias, né, que não ultrapasse o peso de 20 quilos, porque por mais que elas tenham rodas para transporte, no momento que você for carregar ou descarregar esta mala, você pode ter uma lesão, um estiramento muscular, uma torção nas vértebras. Aí sempre o bom é utilizar sempre volumes de qualquer objeto que a gente esteja carregando menores, por mais que sejam mais frequentes. Certo. Quer dizer, não concentrar tudo num peso só, não né? apenas num peso só, mas sempre volumes pequenos, por mais que você faça viagens a mais, você está também se beneficiando, porque você está fazendo mais deslocamentos, mais oportunidade de se movimentar. Certo. Que é o que a gente evita hoje em dia, é o movimento, é o trabalho parado, certo, prolongado, muito tempo na mesma posição. Isso talvez fossem outras dicas que você poderia dar em relação à postura, né? Por exemplo, não somente a postura no ambiente de trabalho, mas a postura, por exemplo, de quem cozinha, né? Melhor postura, ou quem, né, faz essas atividades em casa. Um exemplo que eu posso dar é para a dona de casa quando está passando roupa, né? Sempre que ela estiver trabalhando numa tábua de passar roupa, é bom ela botar sempre um calço no chão para ficar variando a descarga nas pernas. Sempre quando ela for passar a roupa de um lado, bota um pé numa altura. Quando for para uma outra posição da roupa, muda também. Isso é interessante, não ficar com as pernas paradas, porque quando a pessoa está com as pernas paradas por um longo período, ela não favorece a circulação. Então, tendo essa variabilidade, permite melhor esse retorno do sangue, evitando os edemas, os inchaços. Isso, eu acho que isso é interessante. Esse também exemplo se vale para também a dona de casa que está lavando a louça. Usa sempre um calço ou cozinhando, sempre fazendo a mudança de altura das pernas, que é uma grande queixa das trabalhadoras que trabalham nesse ramo de cozinha, né, de área de serviços. Sei. Interessante. Agora, por exemplo, nós estávamos falando da fisioterapia do trabalho. Aqui na região norte, essa profissão já tem muitos adeptos, vamos dizer, muitas pessoas, muitos profissionais ligados à área. Como é que é a situação atual hoje? Bem, eu posso relatar que no nosso caso, nós fomos da primeira turma... No estado do Pará? No estado do Pará, nós fomos da primeira turma de especialização. Então, nós estamos desbravando esse mercado, né? Mas outra região também que já está bem desenvolvida é na região do Amazonas, mais diretamente na região de Manaus. Sim. Lá já houve em torno de 3 a 4 turmas de especialistas que estão sendo inseridos lá no polo industrial. No mercado de trabalho, e nós aqui estamos também fazendo a nossa parte nas nossas empresas regionais. Isso é importante. Agora, por exemplo, certamente muitos empresários, muitos trabalhadores, muitas pessoas querem ter um contato maior, querem saber mais informações, dicas, querem entrar em contato qual é o número que você dá, ou o e-mail, alguma coisa assim. Eu posso dar nosso e-mail, né, da nossa consultoria, que seria ergoambiente@yahoo.com.br, ou se quiser também acessar nosso site, que tem este e-mail, que seria www.ergoambiente.com.br. ergoambiente.com.br. E lá tem nossos fones, que seriam o 88370414 ou 8131-3201. Diz mais uma vez, porque quem foi pegar o papel e a caneta, tá certo. Anota. Os fones 88370414 ou 8131-3201. Certo. Vamos falar mais alguma coisa da importância dessa profissão também para o amadurecimento no ambiente de trabalho, para a conscientização de todo mundo. Eu queria que você desse mais por que é tão importante hoje, cada vez mais, que isso esteja presente pela tua experiência. Você disse que está trabalhando já, faz parte da primeira turma. Como é que você tem visto nesse contato com as empresas, nesse contato com os trabalhadores, como é que você tem visto a importância de uma função como essa? Bem, né? E justamente para a saúde do trabalhador, para a saúde da empresa, para o desenvolvimento. Porque eu posso dizer assim, que a nossa atuação, nós estamos entrando
em um caminho que ainda não havia sido explorado dentro dos CERMITs das empresas, porque lá já estão consolidadas as funções do médico do trabalho, do enfermeiro do trabalho, do técnico de segurança, mas havia essa grande lacuna que ainda estava ocasionando e ainda ocasiona esta grande dificuldade da empresa em resolver esses problemas. Então é aí que nós estamos sendo inseridos, atrás dos problemas ergonômicos, porque quando a gente vai numa empresa, ela tem os relatórios dela, que ela tem um problema ergonômico, mas ela não sabe como solucionar. Então é aí que nós estamos entrando e buscando dar soluções para elas. Certo, isso é importante porque melhora a qualidade da saúde, a qualidade do serviço, aumenta a satisfação do trabalhador e também como aumento de produtividade, como aumento de qualidade. E também a recepção do mercado com relação ao produto que a empresa oferece, assim ela vai competir melhor, né? E vai poder ter essa possibilidade de não lesionar seu trabalhador. Certo, isso é fundamental. A gente está chegando no final do nosso programa, né? Eu acho que foi interessante. Sim. Porque é um assunto que você que nos acompanhou pode até se atualizar mais, conhecer mais detalhes, pode esses contatos que ele deu, mas você poderia dar uma palavra final justamente para mostrar essa importância do trabalho e da valorização do trabalhador, da valorização em relação à sua saúde, em relação ao desempenho no seu ambiente profissional e também no seu ambiente de vida no dia a dia, né? Bem, o recado que eu posso deixar é que trabalhadores produtivos, eles proporcionam empresas competitivas, né? Ou seja, os trabalhadores que são produtivos e trabalham satisfeitos, as suas empresas crescem e ganham espaço e tem sempre oportunidade de estar tendo crescimento, né? Sim. Porque uma empresa que tem passivos trabalhistas, elas não sobrevivem ao mercado. Existem casos de empresas regionais que houveram tantos acidentes e tantos casos de afastamento que elas estão fechando as portas, né? Por não terem tido a oportunidade de fazer essa prevenção. Certo. Então fica aí o recado. Eu queria agradecer ao Davi Melo, desejar, obrigado, telespectador, que essa conscientização também cresça. Obrigado à TV Nazaré por esta oportunidade. Tá certo. Para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, obrigado pela preferência, obrigado por acompanhar a programação da TV Nazaré e o programa Diálogo Aberto, e até um próximo programa, uma próxima oportunidade. Até lá.